Bom dia, boa tarde e boa noite também para vocês que estão começando a assistir esse vídeo, que tem por título O que Deus espera de nós. E é a Deus que eu agradeço a oportunidade de gravar esse vídeo, de levar a todos vocês essa mensagem de esperança, de fé e que faz com que a gente reflita o papel de cada um de nós. Por isso o título, O que Deus espera de nós. Na condição de espíritos imperfeitos, geralmente fazemos julgamentos de situações em que estamos envolvidos, desculpando os nossos erros e colocando a culpa de não termos alcançado ainda o equilíbrio, quase sempre em Deus. Raramente nos pomos a refletir sobre as nossas responsabilidades, que papel devemos desempenhar para o progresso da humanidade. E, finalmente, a grande pergunta: o que Deus espera de nós? Quase sempre imaginamos Deus, o Criador da vida, tendo como única responsabilidade nos proteger, evitando que soframos, ou pegando em nossas mãos e nos colocando no caminho correto. Não são poucas as vezes em que nos pegamos reclamando providências de Deus em relação aos nossos fracassos pessoais, colocando sobre Ele a responsabilidade por não termos alcançado ainda as tão necessárias vitórias. Precisamos entender Deus como Jesus nos explicou. Jesus nos explicou Deus como um Pai e que quer, portanto, o nosso bem e a nossa felicidade. Ocorre que para alcançar esse objetivo divino, existe, naturalmente, a necessidade da nossa participação efetiva em percorrer o longo caminho até a paz, a alegria perene. Ou seja, eu tenho direitos, sim, mas eu tenho deveres também para com as leis de Deus, para comigo principalmente. Para isso, através da providência divina, Deus tem nos alimentado constantemente com as mais variadas oportunidades. Todas elas, essas oportunidades, dentro das nossas limitações e necessidades. Nada foge àquilo que precisamos, vindo de Deus. Nós é que acabamos, muitas vezes, modificando o nosso planejamento. Nós podemos fazer isso, sim. Mas é claro que o nosso planejamento atende sempre às nossas necessidades, que nem sempre a gente compreende. Mas estamos aqui para aprender isso. É urgente que falemos a respeito da necessidade do autocrescimento, pois, sem nos conhecermos verdadeiramente, teremos dificuldade em atingir o aprimoramento moral. É necessário que eu me conheça. É interessante, né? Quando a gente fala sobre isso, conhecer-se a si mesmo. Nossa, mas a resposta quase que de imediato é: mas eu me conheço. Não, nem sempre nós nos conhecemos. É preciso compreender que se Deus nos criou para a felicidade e para o bem, devemos, com o nosso trabalho e sacrifício, iniciarmos o caminho para a autoiluminação, que é a vida, ou que é a via que nos permitirá a evolução espiritual. Quantas vezes já nos perguntamos: por que o Pai, que é todo bondade e sabedoria? Todo bondade, todo sabedoria. Por que Ele já não nos fez perfeitos, evitando trabalho e dificuldades? Nós quase sempre queremos que os trabalhos ou o trabalho desapareça na nossa frente, muitas vezes, né? Ocorre que, lamentavelmente, em função da nossa condição de espíritos imperfeitos, quanto mais necessidades encontramos em nosso caminho, mais sonhamos com uma aposentadoria definitiva, que nos livre do trabalho, que nos livre dos problemas. Isso não existe. Isso é uma quimera, é um sonho irrealizável.
trabalho é uma bênção. E essa constatação ainda vai levar tempo para fazer parte da nossa vida. Mas sem ele, sem o trabalho, que é a única estrada que possibilita o desenvolvimento dos tesouros que se encontram ainda em germe, jamais encontraremos ou alcançaremos a evolução espiritual. Quando dizemos jamais, queremos dizer que demorará muito, mas alcançaremos, certamente. Deus quer que cada um dos seus filhos percorra a trilha da evolução, usando a inteligência, a capacidade de raciocinar e o livre-arbítrio como ferramentas precisas para cumprir a programação divina, que cabe a cada um de nós realizar. É como eu já repeti em muitos vídeos, é como se Deus colocasse, figuradamente falando, as mãos sobre os nossos ombros e dissesse: vá, meu filho, cumpra com o seu dever. Eu confio em você. Eu sei que você é capaz de realizá-lo. E não estou dando nenhum trabalho acima das suas forças. Apesar da grande evolução intelectual que experimenta o planeta Terra, ainda caminhamos a passos vagarosos em direção ao crescimento moral. Parece que estamos sempre à espera que alguém resolva os nossos problemas. E nunca enfrentamos com vigor as nossas imperfeições. Jesus não voltará para resolver os nossos problemas. Jesus não foi. Jesus está conosco. Mas está conosco nos intuindo para que lembremos das suas lições. E lembrando das suas lições, as coloquemos em paz. Jesus, o Divino Mestre, nos mostrou que o caminho até o Pai, ele é longo, mas é possível de ser alcançado, desde que queiramos lutar para vencer os obstáculos. Os obstáculos mais difíceis são os morais, que teimamos em colocar no caminho e que pouca força fazemos para retirá-los. Parece que as nossas maiores ambições se baseiam apenas em conquistas materiais, esquecendo que a aquisição definitiva é aquela que leva conosco, em forma de conhecimento e prestações, de serviço ao próximo. Eu levarei comigo, depois do desencarne, para o mundo espiritual, todas as boas coisas que eu fiz, mas também levarei os meus vícios, que eu não os tenha vencido. A iluminação e a paz são metas que precisam constar de nossas atividades cotidianas, pois é exatamente este o objetivo das lutas travadas diariamente. Lutas que são travadas em razão da nossa imperfeição, do nosso não cumprimento das leis divinas. Então, naturalmente, surgem as dores que levam ao sofrimento. Deus espera que cada um de nós, os seus filhos, usemos todos os recursos disponibilizados pela sua bondade e amor infinitos, para que possamos fazer brilhar a nossa luz, como Jesus nos ensinou. Faça brilhar a tua luz. Todos nós temos essa luz interior, que é o crescimento, o aprimoramento, a evolução. Mas isso precisa, simbolicamente falando, figuradamente falando, precisa ser tirado de dentro de nós e colocado para fora. Ou seja, precisamos aprender, muito importante o aprendizado, mas tão importante quanto o aprendizado, e mais ainda, é a colocação do aprendizado em prática. E para isso Deus nos dá todas as possibilidades. Por exemplo, Deus nos faz viver em sociedade. Isso é natural, a gente busca o convívio com as pessoas. Quando a gente não busca o convívio com as pessoas, alguma coisa está errada. Certamente. Porque nós, naturalmente, como seres gregários que somos, buscamos o convívio com outras pessoas. Quando a gente se afasta das pessoas é porque nós estamos adoentados.
Então, esse convívio com as pessoas que são individualidades, portanto diferentes de nós, é que nos dá a oportunidade de praticar aquilo que já sabemos. Reflitamos sobre isso, amigos e amigas, e entendamos o que Deus espera de nós. E o que Deus espera de nós? Simplesmente que cumpramos com aquilo que já sabemos que devemos cumprir, que cumpramos com os nossos deveres, que caminhemos sob as perfeitas leis de Deus. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, gentileza e bondade por ter assistido esse meu vídeo. Se puder, se inscreva em meu canal, se não o fez ainda. Peço mais um favor, me ajude a divulgar esse canal, que tem o meu nome e que já são mais de 500 vídeos postados nesses 19 meses aí de pandemia. E lembremos que Deus espera de nós sempre o melhor. E nós podemos certamente fazer mais do que temos feito. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.